in the year 2000, I was holding an evangelistic meeting in Port Moresby, Papua New Guinea. No ano 2000, eu estava realizando uma campanha evangelística em Port Moresby, em Papua Nova Guiné. When I arrived in Port Moresby, the situation was tense. Quando eu cheguei a Port Moresby, portanto a capital da Papua Nova Guiné, a situação estava tensa. Approximately 3 weeks before, the government had voted to privatize the land. Cerca de 3 semanas antes, o governo tinha decidido privatizar o terreno. The common people felt that great multinational corporations would come in and buy up all the land. Portanto, havia muitas multinacionais que, portanto, iriam ser nacionalizadas. So there were protest marches in the street. Portanto, havia marchas de protesto através da cidade. The students from the university marched. Os estudantes da universidade marcharam. The police overreacted and shot into the crowd. A polícia reagiu contra e chegou a atirar para a população que estava a marchar. 7 students were killed. 7 estudantes foram mortos. That led to riots. Isto levou, portanto, a uma revolta generalizada. Cars were burned in the streets. Carros foram queimados nas ruas. And shops were looted. Lojas foram arrombadas. And the city was closed down. E a cidade foi como que encerrada. I was in America at the time. Eu estava nos Estados Unidos nessa We altura. kept getting reports from the State Department that there was a curfew. E, portanto, eu estava a ouvir relatórios do Departamento de Defesa sobre a situação na Papua. My colleagues asked, "Are you going to go into this trouble? Are you still going to go?" E perguntavam-me, será que tu ainda vais a esse local? We checked with our brethren on the ground. E então nós, com os nossos irmãos, ajoelhámos-nos. And the situation was fairly calm, but there was still curfew. A situação... Aconselhámos, exato, a situação, portanto, estava melhor, mas ainda tensa. And so when I arrived in Port Moresby, there was a curfew from about 6 in the evening until 6 in the morning. Ok. Muito obrigado. Portanto, quando eu cheguei a Papua Nova Guiné, havia um recolher obrigatório. Nobody could go out in the streets. Ninguém poderia, portanto, estar fora The nas police ruas. would shoot anybody on the streets in the evening. Portanto, se alguém estivesse fora, a polícia atirava alguém que estivesse That durante a noite. meant that we could have no evangelistic meeting. E isso queria dizer que, portanto, durante a noite nós não poderíamos ter reuniões evangelísticas. On Monday when I arrived, Na segunda-feira, quando eu cheguei, still curfew. ainda, portanto, havia o recolher obrigatório. Tuesday, still curfew. 2 dias depois, ainda Wednesday, still curfew. na quarta-feira, ainda o recolher obrigatório. Thursday, still curfew. Na quinta-feira, ainda o recolher Our obrigatório. evangelistic meetings were starting on Friday night. E a nossa campanha evangelística estava para começar na sexta-feira próxima. Prayer bands were organized throughout the country. E então, grupos de oração foram organizados em todo o país. Over 10,000 Seventh-day Adventists were on their knees. Cerca de 10.000 adventistas puseram-se nos seus joelhos. Thursday night, our prayer warriors were praying. Na sexta-feira à noite, soldados de oração estavam orando. We sought God. Nós procuramos Deus. We said, God, these meetings are yours, not ours. E nós dissemos, Senhor, estas reuniões são tuas, não nossas. God, work a miracle. E Deus trabalhou um milagre, fez um milagre. The enemy can do nothing against the truth, but for the truth. O Satanás não pode fazer nada contra a verdade, mas apenas pela verdade. Lord, we know that you can work a miracle. Deus, Senhor, nós sabemos que tu podes fazer um milagre. When I woke up on Friday morning, E quando eu acordei na sexta-feira de manhã, I immediately went to buy the newspaper to see if there was any change. e imediatamente fui ver os jornais para ver se haveria alguma mudança. In the national newspaper of New Guinea, these headlines in bold print were across the front page. E quando eu vi um dos jornais nacionais, na primeira página, em letras garrafais, estava esta notícia. Parliament meets late into the night. O Parlamento, portanto, desse país, reuniu-se tarde na noite. The curfew is lifted so that the Seventh-day Adventists can have their meeting. O recolher obrigatório foi cancelado de modo a que os adventistas do sétimo dia possam ter as suas Then in reuniões. smaller print it said this.
E então, em letras mais pequenas, dizia-se The isto. Prime Minister of the nation O primeiro-ministro da nação invites the entire nation convida a nação inteira to the Olympic Stadium. para o estádio olímpico. He will speak on the state of society. Portanto, falar-se-á do estado da nação. And after the Prime Minister, E depois do primeiro-ministro, the Seventh-day Adventist preacher Mark Finley will speak. depois do primeiro-ministro, o evangelista adventista do sétimo dia, Mark Finley, falará. 100,000 people came to the stadium, 100.000 pessoas vieram até ao estádio. and they came for 20 nights. E vieram por 20 noites. We could not have bought that advertising. Nós não poderíamos ter melhor publicidade. No amount of money would have bought that. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia fazer um trabalho publicitário melhor. My sermons were printed in the paper every night. Os meus sermões foram impressos nos jornais cada noite. They were broadcast on television the next day. Eles foram retransmitidos pela televisão no próximo dia. They were broadcast on radio. Eles foram transmitidos pela rádio. As clear as we can tell, Ahm, 1.5 million people heard God's message. Portanto, até ao ponto onde nós pudemos saber, cerca de 1,5 milhão de pessoas puderam ouvir estas If mensagens. they didn't get it by satellite, Se não pudesse ser por they satélite, read it in the paper. eles liam no jornal. If they didn't read it in the paper, Se eles não lessem no jornal, they heard it by radio. eles podiam ouvir pela If they rádio. didn't hear it by radio, Se eles não ouvissem na rádio, they heard it by television. eles podiam ver na televisão. One night after I preached on baptism, Uma noite eu preguei sobre o batismo. some Adventists were coming back to their village. They had been to the stadium. E alguns adventistas, Some Adventists were coming back to their village. They had been to the stadium to hear me live. portanto, alguns adventistas voltaram para as suas aldeias nativas. Their neighbors came out on the street to meet them. E alguns vizinhos nessas aldeias vieram encontrá-los. They said, "We want to be baptized." E disseram, nós queremos ser batizados. Well, you haven't been to the stadium. E esses adventistas disseram aos seus vizinhos, mas vocês não estiveram No, no but we've been estádio. watching on television. Mas nós vimos na televisão. We want to be baptized. Nós queremos ser There batizados. was a young girl, a nursing student. Havia uma jovem, uma estudante de enfermagem. She made her decision to be baptized. Ela tomou uma decisão para ser batizada. She was so frightened Ela estava tão chocada because her parents porque os seus pais lived way up in a village in the jungles. viviam, portanto, numa aldeia lá na selva. She said, "If I tell my parents, Ela disse, se eu disser aos meus they will pais, disown me from the family." eles vão me portanto, erradicar da família. But she made her decision to be baptized. Mas ela, apesar disso, fez uma decisão de querer ser Her batizada. graduation from nursing school was coming. E a festa de graduação na escola de enfermagem estava a Her aproximar-se. parents were coming from a distant jungle village to the town for the first time to see their daughter baptized. E os pais vieram então de uma aldeia distante para a virem ver batizar. She wrote a letter to them. E ela escreveu uma carta para eles. Mama, Papa, Mamã, papá, I have something to tell you. eu tenho alguma coisa para vos I'm dizer. afraid to tell you, Eu tenho algum receio de vos but I dizer. must tell you in person. Mas eu quero vos dizer pessoalmente. So her parents came. Então os pais vieram. She sat down with them. E ela então assentou-se com eles. She said, "Mama, Papa, E ela disse, mamã, papá, I have something to tell you. eu tenho alguma coisa para vos dizer. I'm quite afraid to tell you." Eu tenho algum receio de vos dizer isto. They said, "Daughter, E eles disseram, filha, we have something to tell you. nós temos alguma coisa para te dizer. We're kind of afraid to tell you. Nós estamos um bocadinho atemorizados de dizer isso. Don't get ahead of my story." Portanto, She said Exato. to the parents said to her, e os pais disseram a ela, "We had a little radio, nós temos um pequeno rádio. and we had many people paddle their canoes down the river. E então nós tínhamos muitas pessoas que se ajuntavam à beira de um We rio. all gathered around this radio. E nós, à beira desse rio, nós nos juntávamos à volta We desse heard a rádio. preacher from the United States, E nós ficámos a ouvir um pregador dos Estados Pastor Unidos, Finley. o pastor Finley. We made our decision to follow Jesus E nós tomámos a nossa decisão de and to seguir a be Jesus baptized. e de ser batizados. We're in the baptismal class. Nós estivemos numa classe batismal. Don't be offended. Não fiques ofendida. Daughter, Filha, we know that you knew nothing about Adventists, eu sei que tu não sabes nada acerca dos but you adventistas, can learn too. mas tu também podes aprender. We are in the baptismal class. Nós estamos numa classe Please batismal. don't be offended. Por favor, não fiques ofendida. She said, "Mama, Papa,
E ela disse, mamãe, papá, I watched by satellite. eu vi por satélite. I am also in the baptismal class. Eu também estou numa classe And batismal. they embraced. E eles então abraçaram-se. God worked a miracle Deus fez um milagre. because those meetings moved the entire nation for God. Porque estas reuniões evangelísticas comoveram a nação inteira para Men Cristo. and women were on their knees praying. Homens e mulheres dobraram os seus joelhos orando. Churches grow A igreja cresceu when they experience spiritual revival. quando a igreja experimenta um They reavivamento espiritual. experience revival O reavivamento espiritual, when the Word of God is studied, quando a palavra de Deus é estudada, when intercessory prayer is offered. quando orações de intercessão são oferecidas. Now I have a question for you. Eu tenho uma questão para vocês. Why should we pray Por que é que nós devemos orar? if God knows everything anyway? Se Deus conhece todas as coisas, de qualquer forma, Isn't God doing everything He can será que Deus pode fazer alguma coisa que Ele puder to reach your neighbor for Christ? para alcançar o seu vizinho para Cristo? Isn't God doing everything He can Será que Deus não pode fazer tudo o que Ele to pode reach a son or daughter for the kingdom? para alcançar o filho ou a filha para o reino? Isn't God doing everything He can to reach this city? Será que Deus não pode fazer tudo o que Ele pode para alcançar uma cidade? So why pray Por que orar? if God's doing everything He can anyway? Se Deus conhece todas as coisas, de qualquer forma. Now I want to study with you a little bit about intercessory prayer. Eu gostava de estudar convosco algumas coisas sobre a oração de Does intercessão. the intercessory prayer make any difference with God? Será que a oração intercessória faz alguma diferença para com Deus? Is intercessory prayer just for me? Ou será que a oração intercessória é apenas para mim? We have some material in your manual, Vocês têm algum material no vosso but I'd manual? like to spend some time studying the Bible with you, then refer you to your manual. Mas eu queria, em primeiro lugar, estudar alguma coisa na Bíblia e então vamos ver o nosso manual. Now, there are 3 or 4 things I want to study with you about intercessory prayer from the Bible. Há 4 ou 5 coisas que eu gostaria de estudar convosco na Bíblia, em primeiro lugar. First, intercessory prayer is biblical. Em primeiro lugar, a oração intercessória é bíblica. Second, intercessory prayer is powerful. Em segundo lugar, a oração intercessória é poderosa. Secondly, things happen when you pray that wouldn't happen before you if you didn't pray, and I'll explain why. Coisas extraordinárias acontecem quando há oração intercessória que não aconteceriam se não houvesse esta oração. We begin in Colossians chapter 1. Vamos começar em Colossenses capítulo 1. Colossians chapter 1. Colossenses capítulo 1. And we look there at verse 4. E vamos ver o versículo 4. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Colossians 1, verse 3. Verse 3. Portanto, Colossenses 1:3, perdão. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paul was in Rome in prison. Paulo estava em Roma na And he prisão. said to the church at Colossia, I'm praying for you. E ele disse à igreja em Colossos, eu estou orando por vós. Paul, did you actually believe that when you're on your knees praying and your prayer ascends up into heaven, that it made a difference? Será que vocês acreditam que quando nós nos colocamos de joelhos e oferecemos orações de intercessão, isso provoca algum resultado? Paul, what were you praying? Paulo orava. Verse 9. Versículo For 9. this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of God's will. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paul was in Rome. Paulo estava em Roma. He got on his knees in a damp prison cell. Ele ajoelhava-se sobre os seus joelhos na sua cela na prisão. He believed his prayers ascended to heaven. Ele acreditava plenamente que a sua oração ascendia até ao céu. And they came down and touched people in Colossia. E ele acreditava que essas suas orações faziam com que Deus tocasse os corações das And pessoas that em Colossos. people in Colossia would understand God's will in a way they wouldn't understand it if he didn't pray. E Paulo acreditava que com as suas orações de intercessão, Deus iria tocar os corações das pessoas de modo que eles entendessem a vontade de Deus de uma forma que não a entenderiam se ele não tivesse oferecido essas orações de intercessão. Philippians chapter 1. Filipenses capítulo 1. Notice verse 4.
Reparem no versículo 4. Always in every prayer of mine making request for you with joy. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. To the churches at Colossia and Philippi and Ephesus, Paul says, I'm praying for you. Para as igrejas em Colossos, em Filipos e em Éfeso, Paulo disse, eu estou orando por vós. Paul believed prayer made a difference. Paulo acreditava que a oração fazia uma diferença. Now, you can't understand everything about intercessory prayer. Vocês não podem compreender tudo sobre a oração de intercessão. But because you don't understand everything about something doesn't mean that you don't use it. Mas o facto de não compreenderem tudo acerca de alguma coisa não significa que não possam usar essa coisa. Now, let's suppose Vamos supor o seguinte, that we're in this room. que nós We're here in this estamos auditorium. aqui neste auditório And it's at night. e que é de noite And it's totally dark. e que está totalmente escuro. And I want to leave the room. E eu quero sair do But auditório, it's dark. mas é escuro. So Não I vê... say to my brother, Então eu digo aqui ao meu irmão, do you have a broom tem to sweep? uma vassoura para varrer. Let's sweep the darkness out. Vamos varrer a So escuridão. we begin to work. Então começamos a trabalhar. Beat the darkness with the broom. E então nós vamos varrer a escuridão com a vassoura. We work for about a half an hour. E passado 1h30, Brother Brito is concerned, o pastor Mário Brito está so he preocupado comes looking for me. e ele vai olhar para mim. And I say, Pastor Brito, E eu vou dizer, pastor I've Mário been Brito, working to get the darkness out. I can't find the door. eu estou a ver se consigo varrer a escuridão para ver se He encontro a says, porta. no problem. E ele diz, não há problema. Let's push the darkness out. E ele disse, vamos pôr a escuridão para We fora. work for another half an hour. Então vamos trabalhar por mais And we 1h30. push and push and push. Então e nós vamos trabalhar. Still dark. E ainda é escuro. About an hour later, E 1 hora mais tarde, this dear sister comes. esta irmã vem. She sees us and says, what are you doing? E ela vê-nos a fazer isto e diz, o que é que I say, vocês we estão a worked fazer? for 1 hour. E nós dissemos, já trabalhámos por horas. Beat the darkness with a broom. E nós tentámos varrer a escuridão We com a vassoura. push the darkness. E estamos a tentar empurrar a He escuridão. said, come here, Pastor. E ela diz, venha aqui, pastora. Takes my finger Ela pega no meu dedo and I throw a switch. e ela mexe no interruptor. In a few seconds, the room's filled with light. E em poucos segundos, o auditório está cheio de luz. I say, sister, E eu vou dizer, I'm irmã, never going to do that again eu nunca vou fazer isso outra vez. because I don't understand electricity. Porque eu não compreendo como é que a eletricidade funciona. Do you understand electricity? Vocês compreendem como é que funciona a eletricidade? Explain to me electricity. Expliquem para mim como é que funciona a The eletricidade. mathematical formula, Conhecem alguma fórmula how it matemática? works, Como é que funciona? why it works. Como é que funciona? There may be some people here who don't understand electricity. Eu acredito que haverá algumas pessoas que compreendem como é que a eletricidade funciona. Do you understand everything about computers? Vocês compreendem tudo acerca dos computadores? Everything about computers? Tudo sobre os computadores? Because you don't understand electricity Porquê? Porque vocês não compreendem a eletricidade. doesn't mean you're not going to use your refrigerator Isso não significa que não podem usar um frigorífico or electric lights. ou a luz elétrica. Because you don't understand everything about computers Porque vocês não compreendem tudo sobre computadores. doesn't mean you're not going to use computers. Isso não quer dizer que não possam usar If computadores. something is infinite, Se alguma coisa é infinito, it doesn't mean you can't understand anything about it. isso não significa que vocês não possam compreender absolutamente nada sobre It essa means you coisa. don't understand everything about it. If something is infinite, Se alguma coisa é infinito, it doesn't mean you can't understand anything. isso não significa que nós não podemos compreender alguma coisa. It means you don't understand everything. Não compreendemos tudo. Yeah, yeah. If something is infinite, you can understand something, Se alguma coisa é infinito, nós podemos compreender alguma coisa, but you don't understand totus, everything. mas nós não podemos compreender tudo sobre alguma coisa. You see, the more something is infinite, Ahm, the more you can study it and never exhaust it. Quanto mais nós deparamos com algo que é infinito, tanto mais nós podemos estudar e compreender. So the more we study about intercessory prayer, Quanto mais nós estudamos sobre a oração de the intercessão, more we study the mind of God, mais nós estudamos acerca da mente de Deus. and da the mente more we divina. can learn. E mais nós podemos aprender. Now, intercessory prayer A oração de is intercessão one of those subjects that's infinite. é um destes assuntos que é infinito. I don't have to understand everything about it Eu não tenho que compreender tudo ou cada detalhe acerca da oração de to get intercessão the benefit of it.
para obter o benefício da oração de Let me use intercessão. another illustration for you. Deixem-me usar uma outra ilustração. We have Dr. Ferreira here. Nós temos aqui o Dr. Viriato. Dr. Viriato. Okay, now, Viriato. doctor, I have some questions for you about medicine. Eu tenho algumas questões para ele acerca de medicina. In 1830, Portanto, em 1830, how much did the medical society know about the B-complex vitamins? em 1830, quanto é que da sociedade, portanto, da comunidade científica médica conhecia sobre a vitamina B, o complexo da vitamina B? 1830. Nothing. Nada. When were B-complex vitamins discovered, approximately? Quando é que os complexos vitamínicos B foram descobertos? Mais ou menos. 40 years ago. Portanto, há 40 anos atrás. Okay, 40, 50 anos atrás. now my question to the general audience. Agora, a minha pergunta geral para a audiência. If a Portuguese farmer Se um agricultor português, in 1850 em 1850, ate whole grain bread, se comia pão integral, and a Dr. Vito eats whole grain bread today, e se o Dr. Viriato, portanto, come pão integral hoje, now here's a doctor. portanto, ele é doutor, He knows médico, everything about vitamin B. ele sabe tudo acerca da vitamina B, He knows about thiamine and riboflavin and niacin, ele sabe sobre niacina, riboflavina, etc. and he eats whole grain bread. E ele só come pão integral. In 2006, Em 2006, with an enlightened, intelligent scientific mind. com uma mente elucidada pela ciência. But here's a Portuguese farmer, Mas aqui está um agricultor and português, he eats whole wheat bread ele também come pão integral, in 1850. em, portanto, 1815. Who gets more vitamin B? Quem é que vai recolher ou, portanto, armazenar mais vitamina B? The doctor O médico or the farmer? ou o agricultor? Who gets more? Quem é que vai ter mais vitamina B? Both. Farmer. His knowledge of vitamin B O seu conhecimento acerca da vitamina B doesn't give him any more vitamins não lhe dá mais vitamina than the person who doesn't know anything about vitamin B, do que aquela pessoa que não sabe nada acerca de vitamina as B, long as they both eat the bread. desde que ambos comam pão integral. You don't have to know everything about intercessory prayer Vocês não têm que conhecer cada coisa, cada pormenor acerca da and oração get it all intercessória, figured out in your head. portanto, para a usarem. All you need to do Tudo o que vocês têm que fazer is pray. é orar. When you intercede, Quando nós intercedemos, God works incredible miracles. Deus faz milagres incríveis. Why? Porquê? Let me give you a reason. Deixem-me dar-vos uma razão. There is a great controversy in the universe between good and evil. Há, todos nós sabemos, um grande conflito no universo entre o bem e o mal. God will not violate our freedom of choice. Deus não vai violar a nossa liberdade de escolha. God is doing everything He can Deus faz tudo o que Ele pode to reach your son or your daughter before you pray. para alcançar o seu filho ou a sua filha quando oram. God's doing everything He can Deus faz tudo o que Ele pode to reach your neighbor, para alcançar os vossos vizinhos. whether you pray or not. Que quer vocês orem, quer não. God's doing everything He can to reach this city, Deus faz tudo o que Ele pode para alcançar esta cidade. but God is limited. Mas Deus está limitado. He's limited by the choice of people. Ele está limitado pela escolha das pessoas. So He does everything He can, Portanto, Ele faz tudo o que Ele but pode. He never manipulates their choice. Mas Ele nunca manipula a vontade When de cada um. you get on your knees and pray, Quando nós nos colocamos de and joelhos your e oramos, prayers ascend to heaven, e as nossas orações ascendem ao God céu, looks at Satan Deus olha para Satanás and He says, Satan, e Ele diz, Satanás, I respect this person's freedom of choice who is unconverted, eu respeito a liberdade desta pessoa que não está convertida, but I honor Mark Finley's choice for them. mas eu quero honrar a escolha do Mark Finley por ele. And He pours out His Spirit through me to reach them. E então Ele coloca o seu Espírito Santo através de mim para alcançar essa pessoa. My prayers As minhas orações enable God
habilitam Deus to do more than he could have done before I prayed because he honors my choice for that other person. Portanto, as minhas orações habilitam Deus a poder fazer mais em relação àquela pessoa quando eu oro do que se eu não orasse. Now let me show you this in the Bible. Deixem mostrar-vos agora isto na Bíblia. Here is a marvelous Bible passage. Há uma maravilhosa passagem bíblica. There are many church passages in the Bible that tell us to pray. Há muitas passagens na Bíblia que nos dizem para orar, There are very few that tells us what happens when we pray. mas há poucas que dizem o que é que acontece quando nós oramos. This is one of those unique texts. E esta passagem que vamos ver é uma destas passagens únicas que nos 1 dizem isso. John chapter 5, Portanto, 1 de João, capítulo 5, verse 16. eh, Well, let's read verse 14, 15, and 16. portanto, 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 John chapter 5, verse 14 and 15 give us the setting. Portanto, 1 de João 5, 14 e 15 dá-nos isto. 1 John chapter 5, verse 14. 1 de João 5, 14. It says, "Now this is the confidence that we have in him." E esta é a confiança que temos para com Ele. Where is the confidence? Onde é que está a confiança? Is it in our prayers? Está nas nossas orações. Is it in ourselves? Está em nós próprios. Where's the confidence? Onde é que está a confiança? 1 John chapter 5, verse 14. Now this is the confidence we have in who? Portanto, 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos em quem? Where's the confidence? Em quem é que está a confiança? In him. Nele. So the confidence is not in ourselves. Portanto, a confiança não está em nós The confidence próprios. is not in our prayers. A confiança não está nas nossas orações. That if we ask anything according to his will, he hears us. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Is it God's will for you to be a soul winner? É da vontade de Deus que vós sejais ganhadores de almas. It is his will. É a sua vontade. Verse 15. Versículo 15. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know we have the petitions we desired of him. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. If anyone sees his brother sinning a sin that does not lead to death, Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, now what is the sin that leads to death? qual é o pecado que leva à morte? What do you call that? Como é que o chamam? Yeah, the unpardonable sin. O pecado imperdoável. So here's a sin not leading to death. Há pecado, So it says, if anyone sees his brother sinning a sin that does not lead to death, exato. Portanto, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, he will ask. pedirá. Who is the he that does the asking? Quem é este ele subentendido que pede? That's the intercessor. É o intercessor. And he, E ele, who's the he here? e quem é aquele que ouve? God É Deus. will give him, E Deus lhe dará vida. who's the him? Quem é, portanto, este ele? The one praying, Portanto, o primeiro é aquele que ora, the intercessor, o intercessor. life for those who commit sin not leading to death. Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Now this is an amazing passage. It's an amazing passage. Esta é uma passagem maravilhosa. It says this, Diz isto: he will ask. pedirá. That is, the intercessor is praying. Portanto, esta é a oração do intercessor. And he will give him, that God gives the intercessor life. E, portanto, Deus vai dar vida. So let's suppose you have a daughter that doesn't know Christ. Portanto, vamos supor que vocês têm uma filha que não conhece a God's Cristo. doing everything he can to reach your daughter, Deus vai fazer tudo o que está ao seu alcance para alcançar whether essa you filha. pray or not. Quer vocês orem, quer não. But there's a battle over her mind. Mas há uma batalha na sua mente. Good angels good angels bring light to her mind. Os bons anjos, os anjos de Deus trazem luz até à sua mente. But the angels of hell bring darkness and temptation to her mind. Mas os anjos do mal vão trazer a escuridão e tentação à sua mente. So there's that great struggle between good and evil. Então na sua mente vai haver um conflito, uma tensão entre o bem e o mal. On your knees you're praying. Quando vocês se ajoelham nos vossos God joelhos, sends life through you. Deus envia vida através de vós. And he redoubles the good angels. E Ele
duplica o número de anjos They bons beat back the angels of hell. para afastar os anjos do mal, So your daughter can make a better decision. de modo que a vossa filha possa tomar uma decisão melhor. Now, there's a story in Daniel chapter 10 that is remarkable. Há uma história em Daniel 10 que é extraordinária. Let me give you a background of this story. Deixem-me dar-vos apenas o pano de fundo desta história. Daniel and the Jews have been in captivity. Daniel, portanto, fazia parte dos judeus que estavam exilados no cativeiro. For 3 weeks, Daniel prays. Durante 3 semanas, Daniel orou. The 70-year captivity is just about over. E Daniel sabia que os 70 anos do cativeiro estavam para terminar. And as Daniel prays, E à medida que Daniel he ora, sees no answer to his prayer. ele não vê resposta às suas Now, orações. the reason there is no answer to his prayer A razão pela qual não há resposta para a sua is oração because evil angels é porque anjos do mal have shut the mind of Cyrus, the king of Persia, in darkness. é porque os anjos do mal encerraram a mente de Ciro, o persa, na escuridão. And there's a battle between good and evil over the mind of Cyrus. E havia uma batalha entre o bem e o mal na mente de Ciro. And the evil angels influence Cyrus E os anjos do mal influenciaram Ciro so he won't sign the decree para que ele não assinasse o decreto, to let Israel go free. para que os judeus pudessem sair livres. As Daniel prays, À medida que Daniel ora, Michael comes down. Miguel vem cá abaixo. Now, the name Michael is used 5 times in the Bible. Sabem que o nome Miguel é usado 5 vezes na There Bíblia. are many different names of Jesus in the Bible. Há muitos nomes diferentes para Jesus na Bíblia. Jesus is the bright and morning star. Jesus é a estrela da manhã. Jesus is the good shepherd. Jesus é o bom pastor. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus is the pearl of great price. Jesus é a pérola de grande preço. Jesus is the rose of Sharon. Jesus é a rosa de Sharon. Jesus is the rock of ages. Jesus é a rocha dos séculos. There are many different illustrations of Jesus. Há muitas ilustrações bíblicas He's sobre the Jesus. rock under our feet to give us a solid foundation. Ele é a rocha sobre a qual podemos ter uma fundação segura, um He's fundamento the seguro. light of the world to light our darkness. Ele é a luz do mundo para iluminar a escuridão. He's the water of life to satisfy our inner thirst. É a água da vida para dessedentar a nossa sede interior. He's the bread of life to satisfy the hunger of our soul. Ele é o pão da vida para saciar a nossa fome, a fome das nossas almas. Michael is a special term. Miguel é um termo especial, Used 5 times in the Bible. usado 5 vezes na It Bíblia. is a war term. É um termo de guerra. Yeah, it's a war term. É um termo de guerra. It's used every time É usado em cada vez que é usado. that Jesus and Satan are in conflict. Cada vez que é usado esse termo, Cristo e Satanás estão em conflito. Michael and his angels fought against the dragon. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Every time Michael is used in the Bible, Cada vez que Miguel é usado na Bíblia, the name Satan is also used. o nome de Satanás também é usado. And Jesus always wins, he never loses. E Satanás, em cada vez que há uma batalha, ganha sempre, ele nunca perde. Michael is used in Revelation. Michael always wins, Satan always loses. Eu pensei que tinha dito isso, desculpem. Portanto, Jesus ganha sempre, nunca perde. Okay, Michael always casts Satan out. Michael always casts Satan out. Portanto, Miguel expulsa sempre Satanás. In heaven, No céu, Michael wins, Miguel ganhou, Satan loses. Satanás perdeu. Satan's cast out of heaven. Portanto, Satanás foi expulso do céu. Second time we see Michael used, A segunda vez que nós encontramos o termo Miguel Jesus battles over the body of Moses. é quando Jesus está a lutar sobre o corpo, pelo corpo de Moisés. In the book of Jude, Satan wants to keep Moses in the ground. Portanto, no livro de Judas nós encontramos esta declaração que Satanás queria conservar o corpo de Moisés na sepultura. Michael wins, Satan loses, Portanto, Miguel ganha, Satanás perde Moses is resurrected. e Moisés é Now ressuscitado. you see Michael mentioned 3 times in Daniel. E nós encontramos as outras 3 menções de Miguel no livro de Daniel. Twice in Daniel 10, once in Daniel 12. Portanto, 2 vezes em Daniel capítulo 10 e uma vez em Daniel capítulo 12. Daniel prays for 3 weeks.
Daniel ora durante 3 Now, semanas this is wonderful. e isto é maravilhoso. There's no answer to his prayer Não há aparentemente resposta à sua that he oração. can see. Ele não consegue ver And at the end of 3 weeks, e no final das 3 semanas Jesus appears to him Jesus aparece a to ele explain what's going on. e vai explicar o que é que está a acontecer. Daniel cannot take the glory of Jesus, Daniel não consegue suportar a glória de Deus so he faints. e, portanto, ele desmaia. Then Gabriel comes down from heaven Então Gabriel desce do céu and explains to Daniel e explica a Daniel what happened when he prayed explica o que é que aconteceu enquanto ele estava a orar. during that time of 3 weeks. Portanto, durante esse tempo das 3 semanas. Daniel 10, verse 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Then he said to me, Então me disse, that's the angel Gabriel. é o anjo He's Gabriel a falar a explaining Daniel. what happens when he prayed. Portanto, ele está a explicar aquilo que aconteceu enquanto ele orava. Do not fear, Daniel. From the first day you set your heart to understand and to humble yourself before God, your words were heard. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel's words were heard, his prayers were heard from the first day. É muito importante dizer isto. Portanto, as palavras de Daniel foram ouvidas desde o primeiro dia. Because I do not see my prayers answered does not mean they are not answered. Portanto, o facto de eu não ver as minhas orações respondidas, isso não quer dizer que as minhas orações não são ouvidas. Daniel saw nada for 3 semanas. Saw nothing for 3 weeks. Portanto, Daniel não viu nada durante 3 semanas. Nothing. Nada. Does that mean his prayers were not heard? Isso significa que as suas orações não foram ouvidas. Because I see nothing happening in my city, does that mean nothing is happening? Portanto, pelo facto de eu ver que nada acontece na minha cidade, significa que isto não há nada que está a acontecer? Because I see nothing happening with the people I'm praying for, does that mean not is going on? Será que pelo facto de eu próprio não ver nada nas pessoas pelas quais estou a orar, significa isso que nada está a acontecer com elas? 3 weeks he prayed, Ele orou durante 3 semanas, but nothing. mas nada. He could see. Ele não podia ver nada. But God is working beyond what we can see. Mas Deus estava trabalhando por detrás. When my eyes cannot see, Ele estava trabalhando, mas os meus olhos não podiam ver. God still moves. Deus estava a agir. So the angel Gabriel says to Daniel, E então o anjo Gabriel disse a Daniela, Daniel, you Daniela, could see nothing. tu não viste nada. But let me explain what's going on. Mas deixa-me explicar o que é que está a acontecer. He says this, verse 12. E ele disse isto no versículo The 12. prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Perdão, versículo 13 já. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. The prince of the kingdom of Persia is not Cyrus. O príncipe do reino da Pérsia não é Ciro. Prince of the kingdom of Persia, the king of Persia is Cyrus. The O- king of Persia is Cyrus. O rei da Pérsia é Ciro. The prince of the kingdom of Persia was Satan. Mas o príncipe do reino da Pérsia é Satanás. When the Bible says, when God created Adam and Eve, A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e they Eva, reigned over this world. But they lost their dominion when they fell in sin. portanto, a Bíblia diz que quando eles pecaram, perderam o domínio que Deus lhes tinha When dado. Satan came to tempt Jesus, Jesus said, the prince of this world comes. Quando Jesus estava a ser tentado, quando Satanás veio tentar Jesus, ele disse, o príncipe deste mundo vem. Paul calls Satan the prince of the power of the air. Paulo fala de Satanás chamando o príncipe das potestades do ar. So the prince of the kingdom of Persia is Satan. Portanto, este príncipe do reino da Pérsia é Verse Satanás. 13, the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Portanto, e este príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. And behold, Michael, the King James Version says one of the chief princes, but most translations say the chief prince. Portanto, na versão bíblica inglesa, diz um dos primeiros príncipes, referindo-se a Miguel, porém Miguel, um dos primeiros príncipes. Came to help me. Mas outras Bíblias dizem que é o principal príncipe. Do you understand Veio para ajudar. Do you understand what's going on here? Vocês compreendem o que é que está aqui a passar? Cyrus wants to sign the decree. Ciro estava para assinar o decreto. Satan and the evil angels gather around him. E Satanás e os anjos do mal rodearam-no. They bring doubts and fears in his mind. E eles trouxeram dúvida e temor à sua mente. Daniel prays. Daniel ora Cyrus has all kind of doubts. para que Ciro pudesse
assinar o If you decreto. sign this decree, Se assinares este decreto, the Jews go free. os judeus podem ficar What's going to livres. happen to the economy of Persia? What's going to happen to the economy of Persia? O que é que iria acontecer à economia da Pérsia? If they go free, Se eles vão... you've lost all these servants, all Eu- these laborers. Portanto, eles iriam perder toda esta mão de obra. If Portanto, they estes go operários, free, se eles saíssem livres. there may be a mighty nation established in Israel that will come back and fight against Persia. E, portanto, eles poderiam voltar para Israel e fazer da nação uma nação poderosa e lutar contra a Pérsia. Satan raises fear. Portanto, Satanás suscita temor. He raises anxieties. Ele, portanto, suscita ansiedade. He raises worries. Ele suscita preocupações. The evil angels and Satan press in. Portanto, os anjos do mal e Satanás estavam fazendo isto. Daniel prays. The good angels come from heaven to battle the evil angels. Portanto, Daniel ora e os anjos do céu descem para afastar os anjos There's do a mal. battle between good and evil. Há uma batalha entre o bem e o mal. It looks like the good angels are going to lose. E os anjos do mal vão perder. But Michael has never lost a battle. Desculpem, parecia que os anjos do mal iriam ganhar ou os anjos do bem perder, mas Miguel nunca perde nenhuma batalha. Jesus descends from heaven, O próprio Jesus desce do céu beats back the forces of hell. e afasta as forças do mal. And in answer to prayer, E ele responde à oração. Cyrus can think clearly. E agora Ciro pode pensar claramente. He signs the decree. E ele assina finalmente o decreto. When you intercede, Quando você intercede, Jesus himself o próprio Jesus commands the battle. comanda a batalha. The evil angels are beaten back. Os anjos do mal são derrotados. Listen to this marvelous reference by Ellen White in Second Selected Messages. Deixem-me ler-vos aquilo que Ellen White diz sobre esta batalha em Mensagens Escolhidas, volume 2. Second Selected Messages, page 377. Portanto, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Ministering angels are waiting about the throne of God. Portanto, anjos ministradores estão esperando no trono de Deus To instantly obey the mandate of Jesus Christ. para instantaneamente obedecer à voz de comando de Jesus, To answer every prayer offered in living faith. para responder a cada oração que é oferecida com uma fé viva. So I'm kneeling in my room, Portanto, quando eu me ajoelho no meu quarto, praying for some Bible study contact that has a problem with alcohol or tobacco. portanto, orando para um estudo bíblico, My prayers ascend to the throne of God. a minha oração ascende até ao trono da And graça. an angel turns to Jesus. E os anjos voltam-se para Jesus. Lord, can I go? Can I go? Can I go? E os anjos dizem a Jesus: Senhor, será que eu posso ir? Eu posso ir. Jesus says to that angel, E então Jesus diz aos seus anjos: you go. agora And vão. the person's getting ready to go to some bar. The person's getting ready to go to some bar room, some place to get alcohol. E então realmente os anjos vêm para... uma pessoa está a preparar-se para ir para um bar. And Jesus says to that angel, you go. E agora Jesus diz a esse anjo: tu vais. The good angel descends from heaven, E os bons anjos descem do céu. fights against the angels of hell. Luta contra os anjos do mal. The people can see now clearly. E agora a pessoa pode ver claramente. I'm in my room praying. Eu estava no meu quarto orando. I pray for my son and my daughter. E eu estava orando pelo meu filho, pela minha filha. And I'm in Portugal in my hotel room in the night praying for my children. E eu estou no meu quarto do hotel aqui em Portugal orando pelo meu filho. And my prayers ascend to heaven. E as minhas orações And ascendem ao céu. Jesus sends good angels E Jesus envia imediatamente bons to anjos keep them from temptation. para os conservar livres da tentação. This is real. Isto é real. They're real angels. Há anjos reais. There's a real battle. Há uma batalha real. Some time ago, Algum tempo atrás, a pastor, um pastor, not a Seventh-day Adventist, não um pastor adventista do was sétimo dia, flying from the city of Chicago estava voando da cidade de Chicago to Boston, Massachusetts, para a cidade de Boston, no estado de to a Massachusetts, series of pastors' meetings like this. para uma série de encontros pastorais como este. He sat in the aisle seat of his plane, Ele sentou-se, portanto, junto à... and he noticed sitting in the window seat
E ele notou que perto portanto, there was a portanto, man, ele estava no assento junto à coxia no avião e olhou para alguém que estava sentado junto à janela and that man was praying. e este homem estava orando. And so he said to himself, E então ele this disse a ele pastor próprio. said, good, E ele disse, bom, I have a Christian by me. e eu tenho aqui um cristão aqui I perto de feel mim. comfortable now. Eu sinto-me And the confortável man agora. prayed for about a half an hour. His head was bowed, he was praying. E então ele estava, portanto, orando durante meia He hora. stopped praying, Ele deixou de was orar, reading, acabou de orar, and estava a the ler. pastor said to him, E então o pastor disse a ele, I am quite thankful today. eu estou muito agradecido hoje. And the man said, why? E o homem perguntou, porquê? And he said to the pastor, E ele disse ao pastor, the pastor said rather to não, him, o pastor é que disse a ele, because I have a Christian by me who is praying. porque eu tenho aqui um cristão ao meu lado que está orando. Now that man who was praying didn't know that this man was a pastor. Este homem que estava orando, claro, não sabia que este homem era um pastor. And he said, I'm not a Christian. E ele disse, eu não sou um cristão. You shouldn't be happy. I'm not a Christian. Portanto, eu não sou um cristão. But you were praying. Mas o pastor disse, mas você estava orando. Yes, I was praying. E ele disse, sim, eu estava orando. But I'm not a Christian. Mas eu não sou um cristão. Why were you praying? E então ele disse, por que é que você estava orando? And the man said, let me tell you a story. E o homem disse, deixa-me contar-lhe uma história. I'm a Satanist. Eu sou um satanista. And I was praying to Satan. Eu estava orando a Satanás. Can I ask you what you were praying about? E posso eu orar sobre que... Posso eu perguntar sobre aquilo que estava orando? At first, the man didn't want to tell him. E em primeiro lugar, o homem não lhe queria dizer. Then he said, I'll tell you what I was praying about. E depois ele acabou por dizer, eu vou lhe dizer o que é que estava a orar. There's a pastor's meeting in Boston that I've learned about. E eu ouvi dizer, dizia o satanista, que há um encontro de pastores em Boston. And a group of us Satanists are going to Boston. E há um grupo de satanistas que estão aí para Boston. We are going to intercede with Satan. Nós vamos interceder com Satanás. And we're going to ask him E vamos pedir-lhe a ele to destroy the families of those pastors. para destruir as famílias destes pastores. We're going to ask him Nós vamos lhe pedir, to bring conflict between pastors and their wives. nós vamos pedir a Satanás para trazer conflito entre os pastores e as suas esposas. We're going to ask him to lead those families of pastors into divorce. Nós vamos pedir a Satanás para que leve estas famílias dos pastores até ao divórcio. We're going to ask our Lord Satan Nós vamos pedir ao nosso Senhor to Satanás destroy the children of those pastors. para destruir as crianças destas famílias. We are praying to Satan. Nós estamos orando a And Satanás. Satanists are gathering in Boston E os satanistas estão-se a juntar em Boston to pray that the angels of hell will be at that pastor's meeting. para que os anjos do mal, os anjos do demónio, possam estar nesse encontro de pastores. I will tell you something. Eu vou-vos dizer alguma coisa. If you are not leading your church into intercessory prayer, Se vocês não estão a levar a vossa igreja para um ministério de intercessão, de there oração, are Satanists há satanistas that are asking the angels of hell que estão a pedir aos anjos do mal to destroy every Christian. para destruir a cada cristão. This is a spiritual battle. Isto é uma batalha espiritual. This is spiritual warfare. Isto é conflito espiritual. Let me teach you 3 ways we teach our churches to intercede. Deixem-me dizer-vos sobre 3 formas de interceder. About 9 months before my evangelistic meetings, 9 meses antes da minha campanha evangelística, I preach on intercessory prayer eu preguei sobre oração and intercessória. its power. E há poder. Every church member Cada membro de igreja, gets a prayer pamphlet. portanto, tinha um panfleto sobre a oração. Now, on page 35 of your booklet, Na In Portuguese, página page 35. 33 do manual. 35, 35, perdão. 35. you have a copy of this prayer card. Portanto, nós temos aqui, portanto, na página 35 do manual, uma cópia deste prospecto. So I preach an intercessory prayer, Portanto, eu preguei sobre a then oração I pass out intercessória. this prayer card. Portanto, as pessoas tinham Pronto, eu ensino e depois distribuo We este go over the cartão. prayer card together. Portanto, nós vimos este cartão juntos. We talk about why intercede, and I read that section on the card with them.
Portanto, nós falámos sobre o porquê da oração intercessória e li com eles aquilo que vinha aqui We escrito. read together the statement in Great Controversy, page 525. E nós lemos aquilo que é dito sobre, portanto, o grande conflito. Let's read it together just like I would read it with my congregation. Portanto, vamos ler juntos, tal como eu costumo ler com a minha congregação. It is part of the plan of God É parte do plano de Deus to do in answer to the prayer of faith para responder à oração de fé. that which he would not do if we did not thus pray. Portanto, Ele não fará isso se nós não orarmos. Let's read it together. You can read and everybody reading together. Ok. 35, estava na página 34, peço desculpa. 35. Okay, 35. 35. Okay. Let's read here. Read Okay. together the statement. Ok. Portanto, a oração feita por um... Read it. Yes, right here. This is Ok. right here. Ok, The faz statement of Great parte do Controversy. plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se o não pedíssemos assim. Let's all read it together as a congregation. Vamos ler todos juntos, como congregação. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se o não pedíssemos assim. Do you believe that? Acreditam nisto? Do you believe that? Acreditam nisto? So I preach on intercessory prayer. Portanto, quando eu prego sobre a oração de intercessão, Similar to the things we are talking about today. portanto, mais ou menos de forma similar àquilo que eu vos estou aqui a dizer hoje. Every member gets a card like this. It's folded so you see it all here. Então, cada membro recebe, portanto, um panfleto como este que está aqui. The back of the card are the promises, the prayer promises. Portanto, no verso do cartão estão as promessas. And then we read why intercede. Então, nós lemos porquê da intercessão. Then I tell them how to use the card. E então eu digo-lhes a eles como usar este cartão. Notice the bottom right. Reparem, portanto, embaixo do lado direito. Every church member Cada membro da igreja, chooses 3 to 5 people that they are going to pray portanto, with or escolha for. 3 a 5 pessoas por quem você vai orar diariamente durante o próximo mês. They write their names down. E então eles escrevem os A nomes. son that doesn't know Christ. Por exemplo, o filho que não conhece a A Cristo. daughter that doesn't know Christ. Uma filha que não conhece a A Cristo. wife that doesn't know Christ. Uma esposa que não conhece a Cristo. A husband that doesn't know Christ. Um marido que não conhece a Cristo. They write down only 3 to 5 people. Portanto, eles devem escrever 3 a 5 pessoas por quem vão orar. And every day they ask God to do something for that person. E em cada dia eles oram para que Deus possa fazer alguma coisa por essas They pessoas. ask God how they can build bridges of friendship with that person, how they can be kind to that person. E então eles oram para que Deus os ajude a saber como estabelecer pontos de amizade com essas pessoas, como a ser simpático com elas. Notice the statement on the card from volume 9, page 189. Vamos ver esta citação do Espírito de Profecia que vem a seguir, portanto, do livro Testemunhos, volume 9, página If 189. we would be kind and humble and tender-hearted before God, there'd be 100 conversions where there is now one. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos gentis, corteses, bondosos e piedosos, haveriam 100 conversões onde existe uma só. So I tell our church members, begin to pray and ask God what you can do for that person kindly and humbly. E então eu peço aos membros da igreja para que orem e para que peçam a Deus o que é que podem fazer de forma amável e simpática para com essas pessoas. Invite them to a meal. Convide-os para uma refeição. Bring them bread or soup if they are sick. Dê-lhes alguma coisa caso eles estejam doentes. See what you can do for your son or your daughter to build bonds of friendship. Do something that they want you to do. Veja o que é que pode fazer para estabelecer laços de amizade com o seu filho, a sua filha, de modo a que ele fique seu amigo. We begin sharing a magazine article with them, a book with them, 9 months before the evangelistic E meeting. então, 9 meses antes da campanha evangelística, nós partilhamos com eles um livro sobre estes assuntos. So I get every church member Então, cada membro de igreja, to start praying for 3 to 5 people, eu peço a cada membro de igreja para orar por 3 pessoas, to build bonds of friendship with those people, para estabelecer laços de amizade com essas pessoas, to do things kind for those people, para fazer coisas de forma afetuosa para com to essas give them pessoas, literature,
para lhes dar literatura. Then 2 weeks before the evangelistic meeting, E então, 2 semanas antes da campanha we evangelística, give them a handbill ele então dá-lhes um folheto and we give them a reserve seat ticket. e damos um bilhete de reserva de lugar. Now, here's an agreement that I have with my wife. Aqui está um acordo que eu tenho com a minha esposa. 1 year before I go to any city, Ano antes de eu ir a qualquer cidade, my wife is working with lay people in prayer ministry. a minha esposa está trabalhando com os membros leigos, portanto, no Ministério da Oração. She is organizing the prayer groups. Ela está, portanto, vai organizar grupos de oração. She is organizing lay ministries. Ela está organizando os ministérios laicos. The reason she is not here now is because she's in Chattanooga, Tennessee, organizing the prayer ministry. She's getting ready, actually, for that, to organize the lay groups. A razão pela qual a minha esposa não está aqui hoje é que ela está em Chattanooga, no estado do Tennessee, organizando estes grupos de oração para uma próxima She campanha. organizes literature ministry, so we cover the city street by street. Ela está organizando grupos de distribuidores de literatura para que possam espalhar essa literatura por toda a cidade. She organizes the Bible study ministry, so hundreds of lay people are giving Bible studies. Ela está organizando grupos que vão dar estudos bíblicos, de modo que centenas possam ir dar estudos bíblicos. She works with the doctors in the health ministry, so there's 5-day plans and stress management and nutrition series. Ela trabalha com os médicos, de modo a que haja seminários de nutrição, seminários de stress, planos de 5 dias. Here's the agreement we have. Aqui está o acordo que nós temos. If the auditorium seats 1 or 2,000 people, Se o auditório tem, portanto, lugares para 1.000 ou 2.000 pessoas, my wife agrees a minha esposa concorda, she will fill the first session with no advertising. ela, portanto, encherá o auditório sem publicidade. Every seat will be filled Cada assento será, portanto, estará preenchido by the contacts of the lay people, pelos contactos estabelecidos pelos membros the leigos. ones they're praying for, Aqueles que estão orando, the ones they're studying the Bible with, aqueles que estão a estudar a Bíblia com and the outros ones that are coming to the health programs and the small groups. e aqueles que vêm, portanto, aos seminários de saúde. In Denver, Colorado, Em Denver, no estado do Colorado, approximately 1,500 people registered for the series and signed up for reserved seats. portanto, cerca de 15.000 pessoas registaram-se para ter lugar reservado. 15, Peço desculpa, 1.500. 1,500. Yeah. 1,500. 1.500. 1,500. 1,500 from the work that the lay people did. Portanto, 1.500 que vieram apenas pelo trabalho que os membros leigos fizeram. They wrote 3 to 5 names down on the prayer cards. Portanto, eles tinham escrito 3 a 5 pessoas nos seus cartões de oração intercessória. Husbands brought their wives who were not Adventists. Maridos trouxeram as suas esposas que não eram adventistas. Wives brought their husbands. Esposas trouxeram os seus maridos. Parents brought their children. Pais trouxeram os seus filhos. Friends brought their neighbors. Amigos trouxeram os seus vizinhos. In some cars that lay people brought, 3 people would be baptized, 2 people, 5 people. Portanto, em alguns casos, portanto, trouxeram mais pessoas para serem batizadas. 3 methods of prayer. 3 métodos de oração. The first method are prayer lists. O primeiro método é fazer listas de oração. Every member has a prayer list. Cada membro deve ter uma lista de orações. Second method, Segundo método, prayer chains. You know a chain. portanto, cadeia de oração. O segundo método, cadeia de oração. The second method, prayer chains, like links in a chain. Portanto, o segundo método é cadeias de oração com elos que ligam uns aos outros. Now, prayer chains are powerful. Eu digo-vos, as cadeias de oração são poderosas. Let me tell you how I began to learn about prayer chains. Deixem-me contar-vos como é que eu aprendi sobre as cadeias de oração. Now, somebody give me the time, just so I know where my time is. What time is it right Deixem-me, qual é o meu tempo? 1:45. Okay, I'm going to finish up with prayer chains, then we're going to go eat and come back this afternoon. Ok, então eu vou terminar com as cadeias de oração e depois vamos almoçar e voltamos And esta I'll tarde. continue this afternoon, but I'll finish in 5 minutes. Vamos terminar esta tarde, mas eu vou terminar em 5 I need to minutos. tell you about prayer chains, then we'll come back and pick up some more about prayer and lay training this afternoon. Portanto, vamos terminar com as cadeias de oração e depois esta tarde nós falaremos mais sobre a oração intercessória. Here's how I learned about prayer chains. Quem é que já ouviu falar sobre cadeias de oração? One night I was teaching in Chicago, not Adventist, I was teaching a Daniel seminar.
Uma noite em Chicago eu estava fazendo um seminário sobre Daniel. It was the first night that I went to the seminar to teach. Portanto, na primeira noite em que eu fui para esse seminário para pregar, It was in a public auditorium. portanto era um auditório público, About 150 people were there. cerca de 150 pessoas estavam aí. I walked out on a room like this to teach. E eu, portanto, dirigi-me a esse auditório como este para ensinar. We were going to teach the book of Daniel. Íamos, portanto, ensinar o livro de Daniel. As I walked out to teach, E à medida que eu ia caminhando, a man jumped up um homem saltou. and he said, I have a question to ask you. E ele disse, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. This was the first class. Portanto, era a primeira classe. I hadn't even said anything. Eu ainda não tinha dito nada. And I could tell he was angry. E eu podia ver que ele estava He said, zangado. why don't you Seventh-day Adventists believe in hell? E ele perguntou, por que é que vocês, adventistas do sétimo dia, não acreditam no inferno? Now tell me why you don't believe in hell. Então digam-me, por que é que vocês não acreditam no This is my inferno? first night. Era a minha primeira noite. Then he said, second question. Então ele disse, uma segunda questão. What are you going to tell us about your prophet, Ellen G. White? O que é que você nos vai ensinar acerca da vossa profetisa Ellen G. White? What are you going to tell us about Ellen G. White? Now, tell me, preacher. Diga-me lá, pregador, o que é que você vai dizer What sobre do you Ellen White? Adventists believe about Ellen White? Do you believe she's a prophet? O que é que vocês acreditam sobre Ellen White? Você acredita que ela é uma profetisa? This is my first night. Esta era a minha primeira noite. What about you cult of Adventists? You believe Ellen White? Vocês You're a são, cult. vocês são uma seita. I hadn't said one word. Eu não disse nenhuma The palavra. audience was in a stir. A audiência estava a murmurar. I knew I could lose the whole meeting that first night. Eu senti que poderia perder a audiência toda nessa primeira So I noite. smiled at the man Então eu sorri para o homem and I said to him, e eu disse-lhe, if you want to know about hell se você quiser saber acerca do inferno or Ellen White, ou acerca de Ellen White, you're going to have to ask a Seventh-day Adventist preacher. você tem que perguntar a um pregador adventista do sétimo dia. But it's unfair for me Mas é injusto para mim to talk about hell and Ellen White falar acerca do inferno e de Ellen to a White group of people para um grupo de that pessoas came to study the prophecies of Daniel. que veio para estudar as profecias de Daniel. And I can't be unfair to this group. Eu não posso ser injusto para com este grupo. So let us pray. Portanto, vamos orar. And after the meeting, if you have some questions, I'll study the Bible with you, but I'm going to study the book of Daniel. I advertised to do that, and that's what I promised to do. So we're going to pray. And so I bow my head to pray. E então eu disse ao homem, aquilo que eu prometi, aquilo que eu fiz a publicidade, era que íamos estudar o livro de Daniel. Portanto, é isso que eu vou fazer. E abaixei a cabeça e comecei a orar. The man got angry. He got up again. E o homem ficou ainda mais zangado e levantou-se outra vez. I didn't worry about him. I just kept praying. E eu não me preocupei com ele e continuei a orar. At the end of the prayer, he stomped out. He was angry. E, portanto, no final da oração ele saiu, ele estava We furioso. taught the book of Daniel, had a wonderful class. E então eu falei sobre o livro de Daniel, tivemos uma classe maravilhosa. At the end of the class, a woman came up to me. E então no final dessa reunião, uma mulher veio à frente Not comigo. a Seventh-day Adventist. Não era uma adventista do sétimo And I dia. said, can I help you? E eu disse-lhe, posso ajudá-la? She said, yes, I'm waiting here because I want to see what you're going to say about hell to that man. E ele disse, sim, eu estou aqui à espera porque eu gostava de saber o que é que você iria dizer sobre o inferno àquele homem. I said, does it trouble you personally that a loving God would burn people in hell for millions of years? E eu perguntei-lhe, será que você acha que um Deus amoroso sentiria prazer em ver pessoas a queimar no inferno durante milhões de anos? She said, yes, I could never understand that. E ela perguntou, não, eu nunca pude compreender isso. I said, why don't we do this? E então eu disse, por que é que nós não vamos fazer o seguinte? Why don't I get together with you before our class next week and I'll study that with you from the Bible? Can you meet me here like at 3 or 4 o'clock in the afternoon? E eu disse-lhe, podemos estudar este assunto em privado, a partir da Bíblia consigo. Eu posso me encontrar aqui consigo antes do encontro, talvez aí às 3 ou 4 horas. She met me. E ela encontrou-se We comigo. began studying the Bible. Nós começámos a estudar a And Bíblia. about 9 months later, she was baptized. E cerca de 9 meses depois ela estava Her batizada. name was Theone. Theone. O seu nome era Diona. And she said to me one day after she was baptized, E um dia ela disse-me, depois de ter sido batizada, Pastor Mark, Pastor Mark, are you covered with prayer? você está coberto pela oração? I didn't understand what that meant. E eu não percebi o que é que ela queria My dizer com shirt isso. covers me. E My eu disse, trousers covered me. eu disse, a minha camisa cobre-me, as minhas I calças said, what do cobrem-me. you mean, am I covered with prayer? O que é que você quer dizer com essa expressão estou coberto pela oração? She said, Pastor Mark, Ela disse, Pastor Mark, hasn't anybody taught you about the prayer covering? será que nunca ninguém lhe falou sobre a cobertura
cobertura da oração? I said, I'm a Seventh-day Adventist minister. Eu disse, eu sou um And ministro I don't adventista do sétimo understand dia. about the prayer covering. Eu não sei o que é que isso significa da cobertura da oração. She said, Pastor Mark, E ela disse, Pastor Marco, we have prayer groups in our church, nós temos grupos de oração na nossa igreja, but may I teach you about a prayer chain? mas será que eu lhe posso ensinar sobre uma cadeia de oração? I didn't understand. Eu não She compreendia. said, Pastor Mark, E ela disse, Pastor Marco, all you need to do tudo o que você tem que fazer is call me. é chamar-me. I will call 3 other people. Eu, portanto, telefonarei para 3 outras pessoas. Each of those will be a prayer chain leader. E cada um dos outros será um líder dessa cadeia de oração. Within 5 minutes, Dentro de 5 minutos, we can have 20 people praying for you. nós podemos ter 20 pessoas a orar por si. She said, here's the way it works. E ela disse, esta é a maneira pela qual isto funciona. I'll be your prayer chain leader. Eu serei, portanto, a sua líder da cadeia de I will oração. choose 3 associates. Eu vou escolher 3 Now, the associados. number's not important. You can choose 5 associates or 7 or 10, whatever. Os números aqui não são importantes. Vocês podem escolher 3, 5 ou 7. Every one of those associates Cada um destes associados has 7 people on their chain. tem 7 pessoas na sua cadeia. Pastor, you're going to a Bible study. Pastor, você vai para um estudo bíblico. You call me. Você telefona-me. Tell me about the study you're going on. Telefone-me e diga-me que vai fazer um estudo bíblico. I call the 3 prayer chain leaders. E eu vou telefonar aos 3 líderes da cadeia de oração. Leader number 1 O líder número 1, calls the first person on their chain. que é, portanto, a primeira pessoa dessa cadeia. That person, Telefona à primeira pessoa. Esta that pessoa person calls the second. chama a segunda. Second calls the third. E a segunda chama a terceira. Third calls the fourth. E a terceira a quarta. Fourth is not home. The third calls the fifth. E se a quarta não estiver em casa, chama a quinta. Pastor, you make 1 phone call. Pastor, você só faz uma chamada. And I make 3 phone calls. E eu faço 3 chamadas Each telefónicas. prayer leader makes 1 phone call. E cada líder de oração faz uma chamada The telefónica. next calls the next calls the next. O próximo chama ao próximo e o próximo chama ao Within próximo. 5 minutes, Em 5 minutos, I've got 20 to 25 people praying for you. eu tenho cerca de 20 pessoas a orar por si. I would be on my way into the city of Chicago for Bible studies. Eu uma vez ia, portanto, na cidade de Chicago para um estudo bíblico. In those days, I didn't have a cell phone. Nessa altura não havia I would telemóveis. stop and put money in the phone booth. E então eu pus uma moeda numa cabine I'm telefónica. going to a difficult Bible study. Eu ia para um estudo bíblico difícil. Pray for me. E eu disse, ore por mim. 25 people be praying for me. 25 pessoas iriam I'd be orar going to por my mim. evangelistic meetings. Eu vou para a minha campanha I'd evangelística. make 1 phone call. Eu faço uma chamada telefónica. 25 people would be praying for me. 25 pessoas estarão a orar por mim. We saw in a 5-year period Nós vimos num período de 5 anos. 600 people baptized in the city of Chicago. Nós vimos num período de 5 anos 600 pessoas batizarem-se na cidade de 2 new Chicago. churches were raised up. 2 novas igrejas foram levantadas. God worked incredible miracles. Deus fez poderosos, incríveis milagres. We're only studying the first principle this morning. E nós apenas estamos a estudar o primeiro princípio esta manhã. Churches grow Do crescimento da when they igreja. experience spiritual revival. A igreja cresce quando experimenta They o experience revivimento spiritual espiritual. revival. They experience spiritual revival with a renewed interest in the Word of God. E, portanto, há um reavivamento espiritual quando há um renovado interesse no estudo da Bíblia. And active involvement in intercessory prayer. E um envolvimento ativo na oração de Now, this intercessão. afternoon, Esta tarde, we'll talk about intercessory prayer a little more, vamos falar um pouco mais sobre a oração de and I'll intercessão. finish that up probably in 15 or 20 minutes. E eu acabarei este assunto provavelmente em 15 ou 20 minutos. Then I'm going to talk about the pastor as an equipper. E depois eu vou falar no pastor como um formador. How to train your lay people Como treinar membros leigos in small ministry groups. em pequenos grupos. How to train your people to discover, how to help your people discover their spiritual gifts. Como fazer as pessoas descobrir os seus dons espirituais. How your church can be a center of ministry. Como é que a vossa igreja pode ser um centro de ministério? You don't want to miss this afternoon. Vocês não vão falhar esta tarde. Small groups. Pequenos grupos. How to train those groups. How to Como- organize those groups. Como treinar estes grupos, como organizá-los. Well, it's time for lunch. Thank you very much. Ok, You've agora had a é good tempo para o morning. almoço. Muito obrigado.